Funções logarítmicas. Temos log de b na base a igual a x, se somente se b é igual a elevado a x, ou seja, esse a sai daqui e eleva o x como expoente. Quando você tem um cálculo e no lugar do a e do b você tem números, o número que é a base do logarítmico, a base do logaritmo, ele eleva o x como expoente, ok? Onde b é maior que zero e a é diferente de 1 e maior que zero. Aí vamos lá. Você tem o seguinte, sendo a base do logaritmo, b o logaritmando e o x sendo o logaritmo. Aí eu quero deixar bem claro para você poder entender, preste atenção no que eu vou falar. O valor de b, que é o logaritmando, ele não pode ser negativo, ok? Ele não pode ser negativo. Assim como a base a, primeiro tem que ser diferente de 1, ok? E também não pode ser negativo, ou seja, ele é maior que zero. Compreendeu, entendeu? E outra coisa, você é inscrito no canal, você é inscrita, caso você não seja inscrito ou inscrita, esteja já se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações de novidades aqui no canal, como também dá aquele like top de linha para ajudar o canal a crescer, a se desenvolver e a aparecer no YouTube para diversos outros jovens e pessoas que desejam ajuda. Ok? Então o teu like é muito importante. Como também o seu comentário. Comenta esse vídeo, ok? Não importa o que você vai escrever, o importante para mim é que você escreva. Aproveite enquanto eu estou falando para você não esquecer, já deixa o seu comentário já. E também conheça a nossa plataforma de estudos matemática passo a passo.com.br, ok? E aí, vamos lá. Nós temos algumas definições, tá? Algumas definições dentro dessa ideia de funções logarítmicas. Hoje eu tô delícia falando. Deixa eu te falar só uma coisa. Se você quiser depois tirar print, né, no início da aula, no meio da aula, no momento que você achar interessante, aqui é dividido sempre meus quadros, é quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4. Aqui em cima você tem o Q de quadro, que aí você sabe aonde eu começo e aonde eu termino, ok? Aí vamos lá. Algumas definições. Por exemplo, o log de 1 em base qualquer A, seja 3, 5, 10, 1 milhão, que for, a resposta sempre é zero. Professor, eu não entendi, professor. Como assim? Se tiver 1 aqui, e a base A for qualquer uma base, seja ela, como eu falei, 2, 3, 4, etc., a resposta é, no caso, zero. Se você tem log de A na base A, a resposta é 1. Professor, eu não entendi, esse negócio de letra me confunde. Olha só, digamos que o A seja 2, ok? Então a base é 2. Se você tem o logaritmando 2, e a base 2, a resposta é 1, ok? E aí vamos lá. Se a gente tem log de A na base A, só que o A elevado a M como expoente, a resposta é o A, ok? Por quê? Vai cair nessa situação aqui, né? Log de A na base A. Então o expoente ele vai ficar como, no caso, a resposta, certo? Aí você vai ter aqui, deixa eu só corrigir, você vai ter log de A na base A vai ser M, né? Porque esse M passa para trás do logaritmo e fica log de A na base A, que é 1. Então a resposta é M, né? Aqui vai dar 1, então a resposta é M. Beleza. Viu como é bom a gente prestar atenção no que está fazendo? Então você tem log de A elevado a M na base A é igual a M, ok? Compreendeu? Se você tem o log sendo expoente de A, com as mesmas bases, tanto o cara do expoente quanto o cara do logaritmo, com a mesma base, a resposta vai ser o B. É uma regra geral.
Então, log, né, de B na base A, com esse A aqui, a resposta vai ser esse cara aqui. Professor, mas me explica uma coisa. Para a resposta ser B, professor, o que é necessário? Necessário que as bases, tanto do expoente quanto do logaritmo, sejam iguais, para que seja a resposta como o logaritmando do logaritmo, ok? E aí temos a quinta propriedade. Log de B na base A, ok? É igual a log de C na base A. Se temos dois logaritmos de mesma base, logo os logaritmandos são iguais. O que isso quer dizer? B é igual a C, ok? Compreendeu? Entendeu? Tá tranquilo? Tá favorável? Então vem comigo, olha só. Sexta propriedade. Eu chamei de sexta propriedade, ok? Para que você possa entender. Logaritmo de A na base 10 é a mesma coisa que o logaritmo de A. Ou seja, quando aqui estiver vazio, ele sempre, eternamente, infinitamente, enquanto existir essa regra, vale 10, ok? Então não importa se tem o 10 aqui ou se não tem nada. Vai ser 10, ponto e acabou, ok? Agora vamos lá. Logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Preste atenção, algumas aulas de escola não falam sobre logaritmo natural. Por esse fator, eu não aprofundei com exercícios ali. Então, basicamente, eu vou te dar um exemplo e também vou preparar para vocês um resumo dessa matéria em forma de exercícios das diversas formas que podem ser cobrado cada assunto de logaritmo. Aqui, inicialmente, a parte teórica para te dar aquela noção top para você poder fazer sua prova ou o seu concurso. Então, olha só. Logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Temos que o E, ok? É igual a 2,718 infinitamente. E assim, quando você tem o log de x na base E, é a mesma coisa que o logaritmo natural ou neperiano de x. Vou repetir. Quando você tem o log de x na base E, é a mesma coisa que o log de n de x, ok? Ou seja, ele se torna um logaritmo neperiano, ok? Compreendeu? E aí depois, na revisão, eu vou te ensinar como resolver cada situação. Aí vamos lá. Propriedades dos logaritmos. Primeiro, você tem o logaritmo do produto. Como é que é isso? Log de B vezes C na base A. É a mesma coisa que log de B na base A mais log de C na base A, ok? Logaritmo do quociente. Você tem log de A sobre C na base B, que é igual ao log de A na base B menos o log de C na base B, ok? O logaritmo da potência, você vai ter o log de A elevado a n na base B. Esse n sai do expoente A, ou melhor, esse n sai da base A e vai para trás do logaritmo. Então fica n vezes log de A na base B, ok? E assim você vai definir. Não preocupa, porque eu vou mostrar um exercício onde eu vou abraçar essa parada toda e você vai entender, ó, tranquilamente, tá certo? Agora nós temos o quê? A quarta propriedade. Eu chamei de quarta propriedade para seguir, né, o padrão 1, 2, 3 e 4. Então chamei de quarta propriedade. Mudança de base. Mudança de base, cara, isso aqui para todo aluno de ensino médio, até onde eu sei, talvez para você não, é um bicho de 1000 cabeças, né? Então olha só, mudança de base. Log de B na base A é igual log de B na base C qualquer e log de A na base C qualquer. Agora, deixa eu te explicar uma coisa para você entender. Todo aluno me pergunta assim, professor, quando eu for escolher a base, que base que eu escolho? É sempre a pergunta que os alunos me fazem relativa à mudança de base. Você tem um problema, inclusive eu tenho um exemplo ali para você poder entender a lógica e o raciocínio dessa parada aqui, ok? Preste atenção, olha só.
Você tem primeiro que colocar log de B em cima e o log de A embaixo. A base, eu escolho a que me for mais tranquila de calcular, ok? Como assim tranquila, professor? Digamos que você tem um problema, ele dá o enunciado e ele te dá uma base, né? Então essa base é o que você vai utilizar aqui no problema. Professor, eu não entendi esse negócio de base. Calma, você tem que respirar, se acalmar. Professor é todo, aqui na aula, é todo elétrico, né? Todo malucão. Bah, vamos lá, pô. Não, mas calma, calma. Deixa eu ficar maluco aqui, não você. Então, olha só. A base C pode ser qualquer uma que você quiser e eu vou demonstrar. Mas que o B tem que ser maior que 0, ok? O A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. O C tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E aí você respira, já te mostrei a teoria, já te expliquei como funciona a base. No exercício que eu tenho como exemplo, você vai entender a lógica desse problema. Aí, continuando aqui, a gente tem inequação logarítmicas, que é o seguinte, quando o A é maior que 1, você tem o quê? Uma função que é crescente. O que isso quer dizer? Quando a base do logaritmo ele é maior que 1, nesse caso, você tem, no caso, uma função crescente. Até esqueci de escrever. Crescente. Crescente. E aí a função é crescente. Porque da esquerda para a direita o gráfico pá. E também se a base A do logaritmo for maior que 0, ou maior que 1, então ela é crescente. Logo você tem log de x1, aqui é x1, log de x1 na base A é menor que log de x2 na base A. Se somente se x1 for menor que x2. O que isso quer dizer? Que mantendo o mesmo sinal aqui, você tem, no caso, uma função crescente. Agora veja bem, quando a base A está entre 0 e 1, ou seja, um número com vírgula, uma fração, né? uma fração que está entre 0 e 1, claro. Você vai ter o seguinte, a função decrescente, né? Decrescente. Ok? Função decrescente. Você tem o x1 e o x2, ok? Log de x1 na base A, log de x2 na base A, ok? E aí, para poder estar uma função decrescente, você tem o log de x1 na base A maior que o log de x2 na base A. Se somente se x1 é menor que x2. E aí você sabe que é decrescente, até porque, como eu escrevi aqui, inverte o sinal, ok? E agora vamos aos exemplos dessa videoaula para a gente matar como é que funciona, como é que calcula, como é que eu vou fazer, como é que eu vou acontecer. Olha só, log de P é igual a 3 log de A menos 4 log de B mais 1 meio log de C, sendo A igual a 4, B igual a 2 e C igual a 16. Aí vamos lá. Log de P é igual a log de A elevado ao cubo, certo? Desse caso aí. Aí tu fala assim, pô, professor, beleza, ao cubo por quê? Ó, o 3 está multiplicando aqui, né? Utilizando a relação da potência, ele volta ali para cima, fica ao cubo. Olha só. Usando essa propriedade da potência, ele volta para cima do B, fica 4. E esse 1 meio aqui volta como raiz quadrada, porque raiz quadrada é 1 meio, né? E aí você tem essa situação, utilizando a propriedade da potência. Professor, na hora de eu calcular, como é que eu vou sacar isso? Olha só, vou tentar te explicar para você entender como é que eu penso. Você tem a primeira ferramenta, a segunda ferramenta, a terceira ferramenta e a quarta ferramenta.
Você vai olhar o parafuso, certo? E vai ver qual a ferramenta que encaixa ali. Caraca, professor, essa analogia eu não entendi. Você vai pegar, vai olhar ali e vai ver qual dessas fórmulas aqui eu posso utilizar para calcular aquela situação. No início, quando a gente começa a praticar, é uma dificuldade só. Mas depois, conforme você vai errando e praticando, e vai acertando com o tempo, você vai entendendo como funciona essa relação. E aí, vamos lá. A gente vai ter log de P igual a log de A elevado ao cubo, menos log de B elevado à quarta, mais log de raiz quadrada de C. E aí, veja bem, você tem aqui uma subtração, veja. Se é uma subtração, eu já vou logo identificar quem? Claro, propriedade do quociente. Então, o que vai acontecer? Vai ficar A ao cubo sobre B à quarta, aqui, ó, certo? Mais log da raiz de C. Show de bola. Aí, olhando o sinal de mais, eu vou lembrar da propriedade do produto, exatamente. Então, eu vou utilizar essa propriedade. Se aqui é mais, vai ser vezes, né? Então, você vai ter isso aqui, ó, virando vezes. Correto? Compreendeu? Entendeu? Eu só utilizei as propriedades, eu não fiz mais nada aqui, ok? Aí, vamos lá. Você tem o A. Cadê o A? O A valendo 4. O 4 é 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado. Professor, como assim 2 elevado ao quadrado, professor? Professor, me explica isso. Você tem o A, que é 4, então você tem 2 ao quadrado, certo? Só que aqui na relação você tem 3, não tem 3? Então eu faço o quê? 2 do expoente vezes 3 do expoente. Eu ensino isso lá na matemática do 9º ano. Que aí a gente vai encontrar 2 vezes 3, 6, né? Correto? E aí no B a gente tem o quê? O B é 2, né? B é 2, vale de 2. Se o B vale de 2, preste atenção. O B valendo de 2, então eu vou ter 2 elevado à quarta. Ou seja, eu só troquei o B por 2. Não fiz nada além disso do que trocar o B por 2. Aí vamos lá. O C é 16. Raiz quadrada de 16 é? Não é 8 não. É quanto? Isso, 4. 4 não é 2 ao quadrado? Sim ou não? Então, você vai ter 2 ao quadrado, né? Vezes 2 elevado à sexta, que é do A, sobre B elevado à quarta, que é 2 elevado à quarta. Aí vem agora as propriedades que não estão aqui. Aquelas propriedades que você aprende em exponenciais, que você aprende em propriedade de potenciação. Você faz o quê? Se a multiplicação soma expoente. 6 mais 2, 8. 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 4, quando é divisão, subtrai os expoentes. Então, 8 menos 4, que vai ficar 4, né? Até porque o maior expoente está em cima. Então, 2 elevado a 4. 2 elevado a quarta é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, você vai ter como resposta 16. Caraca, professor, que questão zoada essa aí é. Essa questão até peguei da prova da ESA, né, para resolver. Mas para demonstrar, como eu tinha pouco espaço, para demonstrar todas as propriedades que existem aqui, eu tive que utilizar aquela questão para poder aplicar tudo e você entender cada aplicação, tentar te explicar cada aplicação para você entender, ok? E é interessante até você parar o vídeo, pegar a questão, deixar o vídeo de lado e tentar resolver sozinho para memorizar a sequência, que aí você vai pegando já o jeitinho da situação, ok? É um bizuzinho que eu posso te dar. Agora veja bem, temos o log de A na base B igual a 4. E o log de B elevado a sexta na base A ao quadrado é igual a quanto? Ah, olha só. Vamos utilizar agora a mudança de base. Qual é a base que eu quero? Quero a base... Não ouvi. Isso, eu quero a base B. Então, se eu quero a base B, utilizando a mudança de base, eu vou utilizar a base B, o que o enunciado me dá, ok? Eu não vou inventar uma base
louca para colocar nesse cálculo e ver se resolve. Não, eu vou olhar para o enunciado e ver o que está pedindo. Se ele me deu aqui a resposta com base B, então você tem que calcular em cima de base B. Como é que funciona isso? Log de B elevado à sexta na base B sobre log de A ao quadrado na base B. Aqui, ó, o 6 está como expoente. Olhando para a propriedade de potência, esse expoente vem para trás do logaritmo. Então, vai ficar, cadê? 6 log de B na base B, ok? Que é igual, tá vendo esse A ao quadrado? Passa para trás do logaritmo, fica log de A na base B. Esse log de B na base B, segundo essa propriedade aqui, ó, é 1. Tu vê que cada situação precisa de uma ferramenta? Então você tem aqui 1. Logo, você vai ter 6 vezes 1, que é 6. Ok? Como ele falou que o log de A na base B é 4, olha só como é que chegou no resultado que eu queria. Só mexendo na base. Então vai ser 4. Logo, você vai ter 6 dividido por 2, que é 3. 2 dividido por 2, que é 1, fazendo a simplificação de frações. Ok? Se você não sabe fazer, é importante, porque todo cálculo que você for fazer em qualquer lugar vai necessitar de simplificação de frações. Então, 2 dividido por 2 dá 1, logo vai ficar o quê? 6 quartos, né? Logo, você vai encontrar aqui... Ah, não, pera, não está certo. 6 por 2, 3, e aí o 4. Então, a resposta, 3 quartos. Caraca, achei que eu tinha errado ali. Mas tá certinho. O professor também erra às vezes, sabia? Então você tem 3 quartos ali. Às vezes não, quase sempre. 3 quartos. Quem não erra não aprende. Então é mais ou menos assim. Aí vamos lá. Resolva ou resolve. Não, vou botar resolva. Resolva a inequação log 5x menos 1 na base 3 maior que log de 4 na base 3. Aí tu fala, caraca, Deus me livre, eu odeio logaritmo. Não, calma, não odeio agora não. Olha só, a base é 3, certo? Se a base é 3, o valor do 3 é maior que 0, certo? Certo. Então você vai ter o quê? A função é crescente, correto? Guerreiro e guerreira do meu Brasil. Agora vamos calcular a condição de existência. Primeiro, 5x menos 1 maior que 0. Por quê? Porque a gente tem b maior que 0 aqui no logaritmando. Então você vai fazer 5x menos 1 maior que 0. Calculando essa situação, você vai achar x maior que 1/5. Ok? Depois de ter feito isso, né, você vai fazer o quê? Como você tem logaritmo de base 3 e logaritmo de base 3, esses dois logaritmos, pela essa propriedade, são iguais. Então você tem 5x menos 1 maior que 4. Apesar de ter sinal de igual, o que importa é o sinal que está no meio. Então você vai ter 5x menos 1 maior que 4, que calculando você vai ter x maior que 1. E aí vamos lá, acabou, professor? Infelizmente não. Vou pegar esse 1/2 aqui e colocar aqui nessa régua e vou riscar. Como é maior que 1/2, então o meio está aqui, vai para o mais infinito. E aí você tem ainda x maior que 1. Aí risca aqui, ó, faz a bolinha, risca aqui e vai para o mais infinito. E aí faz a interseção entre os dois. A interseção entre os dois é aberta em 1 e indo para o mais infinito. Logo, aberto em 1 e indo para o mais infinito. E o infinito você não pode prender ele, senão explode. Então, aberto para lá. Então, essa parte toda de inequação, pessoal, essa parte toda dessa matéria, aqui só foi a parte teórica resumida de toda a matéria de funções logarítmicas. E a gente vai estar dando para vocês aí uma mega revisão em cima dessa matéria, assunto por assunto, demonstrando exercício por exercício, para que vocês possam entender a funcionalidade dessas questões, ok?
Espero que você tenha gostado, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ou inscrita. Também dá aquele like no vídeo caso você ainda não tenha dado o like, tá certo? E deixar aquele comentário maneiro se você gostou, o que você não gostou, o que a gente precisa melhorar, ok? Aguardo você estar colocando aí no nosso vídeo, porque nós trabalhamos e lutamos por uma educação de qualidade, perfeita, bonita, através das redes sociais, que é totalmente grátis para você, ok? Um grande abraço, meu muito obrigado e você já sabe. Valeu!